Olá, queridos e queridas. Um assinante do canal deu uma ideia de um tema que eu acho interessante a gente colocar aqui, que é essa síndrome da cabeça explosiva. Ela não tem uma causa especificamente pela ansiedade. Existem causas desconhecidas, ela está ainda em pesquisas, em definição de causa e tratamento, mas a ansiedade está correlacionada. Quer dizer, quando você está com estresse, quando você tem ansiedade, quando você tem o seu metabolismo bastante acelerado, você tem explosões na cabeça, você pode ter ruídos, porque há uma confusão mental e pode haver essa síndrome da cabeça explosiva também aparelhado ou condicionado na ansiedade, né? É uma parassonia. O que é uma parassonia? Qualquer transtorno do sono que acontece, é, pesadelos, sonambulismo, você acordar rapidamente com susto, isso tudo são parassonias benignos, não é? Porque ela envolve, não tem nenhuma coisa grave acontecendo, você, na verdade, ela é caracterizada pela percepção de um som alto enquanto você dorme, e aí você acorda abruptamente. Então, esses eventos ocorrem em um período de transição entre vigília e sono, e é menos de um segundo que ocorre, né? Eles podem também ser acompanhados por flash de luz, você fica muito angustiado, né? Não tem dor especificamente. Agora, é claro que os sons eles são muitas vezes descritos como uma explosão, um tiro, um trovão, e pode ser qualquer ruído alto também que você tenha visto, e tem uma frequência variável, ele pode ser prolongado ou pode ter episódios curtos, né? Esse específico incidente, ele foi descrito pela primeira vez na literatura médica em 1876 por um neurologista, ele é americano, chamado Silas Vai Mitchell, e ele relatou esse estudo de caso de dois pacientes que experimentaram essa sensação noturna de sons altos e descreveu aí como choques sensoriais. Então, apesar dessas descrições aí, ele não foi classificado como distúrbio de sono até 2005, e aí ele foi incluído na classificação internacional de distúrbios do sono, né, em 2005. E esse termo, choque craniano episódio. Ó, e o Google entrou aqui no meu vídeo, na minha gravação, né? Esse termo ele foi proposto para descrever esse fenômeno, né? Então, não se assuste, né? Ele é assustador, claro, né? Mas cada vez que você tem consciência, você sabe dessa existência, que ele é benigno, não tem nenhum problema neurológico grave. Eu acho importante a gente reforçar isso. Como você sabe também, como eu sempre falo, que a ansiedade ela não é grave do ponto de vista neurológico ou fisiológico, né? Então você não tem nenhuma problema de tumor, ou você não tem nenhum derrame, você não está tendo nenhuma hemorragia cerebral. E aí são preocupações que, claro, que todo mundo tem. É uma síndrome subdiagnosticada, porque muitas pessoas não têm ideia, subnotificada também, porque esses pacientes podem se sentir aí, às vezes, constrangidos, porque você fala e as pessoas não entendem muito bem, né? E os prestadores de saúde, médicos, pessoal da área de saúde, muitas vezes até psicólogos não têm muita informação sobre essa síndrome. Essa etiologia ela não foi determinada, ou seja, as causas ainda não foram determinadas, mas existem algumas hipóteses, né? Pode ser que houve uma diminuição retardada da atividade na formação reticular durante a transição entre a vigília e o sono. Então, é como se você tivesse acordado dormindo e aí você teve uma breve atividade dos neurônios aí, eles dispararam, né? E você pode ter alguma apreensão parcial do lobo temporal, você pode ter alguma patologia no ouvido, sim, você pode ter alguma disfunção da trompa de Eustáquio, fístulas da perilinfa, ruptura da membrana da janela redonda, você pode ter uma desinibição temporária da cóclea e de suas conexões centrais do lobo temporal, pode ter um movimento involuntário do tímpano e do tensor do tímpano, você pode ter um processamento atencional durante a transição sono-vigília, então a sua percepção está meio confusa, uma percepção alterada da audição. Eu falo sempre isso aqui no canal porque a ansiedade traz essa confusão mental mesmo, né? Você pode ter uma alteração dos estímulos auditivos e visuais. Você tem uma aura também da enxaqueca, que ela é muito famosa e pode ter isso. Efeitos colaterais, alguma retirada de medicamentos que você teve, principalmente os inibidores seletivos de recaptação da serotonina ou benzodiazepínicos, né? Que você sabe que eu sempre falo aqui do canal, cuidado com os efeitos colaterais deles. Uma mutação genética, que pode ser uma disfunção transitória do canal de cálcio, e aí você tem outras causas que podem ocorrer. Então, o mais importante é que as causas são múltiplas, a ansiedade está correlacionada, mas não é nada grave. Eu acho que é importante isso. Então, muitos artigos científicos estão sendo aí descritos, relatando esses casos.
mas não tem taxa de prevalência precisa. Então, não há uma predominância definitiva em relação a gênero. Claro que ele ocorreu mais em mulheres do que em homens, mas isso não tem nada comprovado especificamente. Primeiro, acha que é um distúrbio raro, antigamente, né? E que ele ocorria predominantemente em mulheres de meia idade, mas as pesquisas mais recentes têm diagnosticado em todas as faixas etárias, com até 16% de estudantes universitários relatados essa síndrome. Os adultos mais velhos são mais propensos, né? Eles foram aí muitas vezes induzidos por causa da ansiedade mesmo. Em estudo recente, 37% dos sujeitos com históricos de paralisia do sono também relataram apresentar sintomas dessa síndrome pelo menos uma vez. Então, não tem nada ainda consistente, mas a gente tem esses indicadores que nos levam a perceber isso, né? Alguns pacientes identificaram também uma associação entre aumento da frequência de insônia, períodos de maior estresse, claro, né? Alucinações, pesadelos e sonhos lúcidos também podem ocorrer, né? Então, é muito importante ficar atento para isso, não se assustar, porque, claro que é assustador, porque você, te acordar com um barulho desse, ninguém merece, né? Agora, de acordo com a Classificação Internacional de Distúrbios do Sono, a terceira edição, ICSD-3, esses diagnósticos, principalmente para você entrar nesse critério, uma queixa de um som repentino e alto na cabeça ao acordar à noite ou durante a transição de vigília e sono. Então você está quase acordando ali ou dormindo, você tem isso. Você acorda abruptamente ou assustando aí após o evento. Não tem dor significativa associada à experiência, tá? E os episódios são relatados com mais frequência durante a transição de despertar para o sono do que o sono para despertar. Flashes de luz, tontura hipnótica, sinais fisiológicos de medo, suor, palpitação, falta de ar, podem acompanhar esses eventos. Não tem dor significativa, não é importante isso. As queixas de dor podem ser atribuíveis ao choque ou ao medo que está associado. E os relatos de dores também podem estar indicando fazer uma avaliação mais criteriosa com o neurologista ou com o oftalmo para você descobrir mais sobre outra causa que esteja gerando essa dor, né? Durante essa síndrome, você pode perguntar, por exemplo, para o médico sobre os seus distúrbios do sono, alguma condição psicológica, psiquiatra, alguma apneia comórbida do sono. Então, essa síndrome tem, muitas vezes, um precursor, ela é um precursor da insônia, claro, você tem esse barulhão aí, então você pode ficar muitas vezes sem dormir mesmo. Uma avaliação psicológica, ela é sempre boa porque a ansiedade e o estresse estão relacionados, né? O exame físico não é necessário, o exame neurológico ele é normal. Então, não existem testes objetivos para diagnosticar essa síndrome, tá, querido, de cabeça explosiva. Esse diagnóstico é baseado, é clínico, né, nesse critério que eu falei. A ressonância magnética pode ser normal, não aparece nada, nenhuma atividade aí está diferente, no eletro também não vai aparecer, tá? Durante o sono aí você pode ter esses eventos, durante a transição, como eu falei, despertar para o sono, mais do que do sono para o despertar, né? Agora, o tratamento principal envolve o tratamento da ansiedade mesmo, porque você estando mais calmo, mais equilibrado, você vai ter mais equilíbrio e sabedoria para lidar com esse tipo de sintoma, né? É essencial aí você ver também quais são os fatores que estão desencadeando o seu estresse, a sua ansiedade, os hábitos de sono mais saudáveis, né? Pode ser que um gatilho que trouxe para você na semana anterior, no dia anterior, um problema grave que você está passando, e aí você tem esse susto aí que você leva. É claro que é muito importante você, às vezes, identificar também o acompanhamento junto com o seu médico, junto com o seu psicólogo, para você ter um diagnóstico bem claro, né? E tem um diagnóstico diferencial também, é importante saber se tem epilepsia noturna, não é? Então, é claro que é diferente dessa síndrome de epilepsia noturna. Dores de cabeça hipérnicas pode ser também, né? Então preciso fazer essa identificação. Transtorno de estresse pós-traumático, precisa saber se você tem esse tipo de transtorno também, né? Algum trauma que você viveu. Agora, o tratamento ele é muito eficaz, à medida que você relaxa, tranquiliza, trata a ansiedade, você não tem sequelas, não tem nenhum problema grave acontecendo, os episódios podem diminuir cada vez que você tranquilizar e com o tempo isso vai resolver completamente. Não tem complicação, não tem nenhuma complicação posterior, tá? É importante então você sempre ficar calmo, tranquilo, você discutir essa experiência incomum de sono com o seu psicólogo, com o seu médico, não ter medo, não ter constrangimento e aí claro que o estresse e a ansiedade são desencadeadores disso, e aí você pode ter realmente
um acompanhamento psicológico. Como eu sempre falo aqui, você pode entrar em contato comigo através do Instagram, né, @Dr. Paulo Antônio Almeida, ou no e-mail que está aí, contato @pauloantônioalmeida.com.br, ou no chat. Você pode entrar aí na descrição do vídeo que tem no WhatsApp e a gente marcar uma sessão online, né? E aos poucos você vai melhorando, com certeza, à medida que você fica mais tranquilo. E é bom também os profissionais de saúde estarem aí conhecendo esse processo. Essa falta de conhecimento muitas vezes leva aí as pessoas assustarem com esse sintoma, mas não é nada grave e aí você pode ficar tranquilo. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações. Eu posto vídeo todos os dias às 20 horas, às 19, às 20 horas. E as lives acontecem às 9h30. Estou confundindo aqui. Se você não assinou o canal, por favor, assine aqui também. Compartilhe no grupo do WhatsApp, da família, dos amigos. A gente pode aumentar ainda mais essa corrente do bem, onde uns apoiam os outros. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.